Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu espero que Deus pegue você onde quer que você esteja, que a graça do Pai te alcance e que você seja poderosamente tocado. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, e eu espero de verdade que o Espírito de Deus tome você onde quer que você esteja. Existe uma parceria na pregação, já ensinei isso aqui. Por melhor que seja a semente, se você a coloca em cima de uma geladeira, em cima de um fogão, ela não vai frutificar. Então, não é só o que o pregador vai transmitir, mas é a qualidade do solo que vai receber a semente. Então, se o solo é bom e a semente é boa, dá fruto. Se a semente é boa e o solo é ruim, não adianta. E se a semente é ruim e o solo é bom, também não. Então, eu tenho que me esforçar para transmitir o que Deus quer para você, e você tem que se esforçar para deixar que isso entre no seu coração, entre na sua vida e na sua alma. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Essa, para mim, sem dúvida, é uma das parábolas mais profundas de Jesus e uma das mais difíceis de viver. É muito difícil viver essa parábola, porque ela mexe com o nosso ego, ela mexe com a nossa estrutura. E essa parábola, ela é um desafio para mim e para você, porque ela vai contra a nossa natureza. Diz assim: Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, não foi no começo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Curve a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós precisamos da Tua voz, Pai. A gente precisa sair deste culto com uma palavra. Nosso coração não pode mais ficar à mercê das patifarias do diabo. Fala conosco, levanta-nos, anima-nos, coloca em nós o fogo do Teu Espírito. O Senhor me ama e eu sei disso. O Senhor me ama. O Senhor sabe quem eu sou e ainda assim me ama, ainda assim me escolheu. Senhor, fala conosco, Senhor. O Senhor sabe a necessidade do Teu povo. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Eu imploro, meu Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um desafio. É um desafio porque nós estamos falando de um bom trabalho. Existe um campo de trigo feito por um bom trabalho. E no meio do bom trabalho aparece um inimigo que coloca no meio das boas coisas que eu faço algo ruim.
No meio do meu bom trabalho aparece um inimigo. E o que é chocante aqui para nós é que Deus, diferente das nossas reações, Deus diz: não façam nada, deixa isso para lá. Não façam nada, deixe isso para lá. Não fazer nada para nós é um problema. Ficar quieto para nós é um problema. Não falar, não reagir, não discutir, não ter opinião. Nós temos um grande problema quando Deus diz para a gente não fazer nada. Porque a sensação é que se eu não faço nada, eu estou aceitando. Se eu não reagir, significa que eu estou concordando com o que fizeram comigo. Então eu preciso protestar, eu preciso falar, para não dar a sensação de que eu estou de acordo. Mas a ordem de Deus é: não façam nada. Porque é preciso entender que algumas batalhas são de Deus. Algumas batalhas não são suas. Algumas batalhas são de Deus. Não é você que vai descer no campo. Não é você que vai pegar a espada. E se você quiser entrar numa batalha que é de Deus, você vai se arrebentar todo. Tem lutas que não são suas. E quando as lutas não são suas, Deus vai dizer: não faça nada. Deixa isso quieto. A ordem é: deixe que cresçam juntos. Nós precisamos entender que as pessoas buscam entender a Deus com o raciocínio humano. E você não pode querer entender Deus com a nossa mente limitada, pequena. Deus é muito maior do que aquilo que a gente tem. Ah, pastor, mas eu tenho experiência de vida, eu sou um homem vivido, eu sou uma pessoa experiente, eu ao longo do tempo adquiri sabedoria, mas por mais sábio que você pense ser, você jamais vai conseguir entender a forma como Deus trabalha. Escute, o homem da parábola semeou a boa semente. O cara trabalhou igual um animal, igual um cachorro. O cara fez um campo de trigo, ele sonhou com aquele campo de trigo, ele fez o melhor dele, assim como você. Eu sonhei com a minha família, eu sonhei com o meu casamento, eu sonhei com a minha vida profissional, eu fiz o meu melhor, eu estudei, eu trabalhei, eu me dediquei. Mas eu quero dizer uma coisa que talvez você esqueça: você dorme. Você dorme. Por mais exigente que você seja, por mais excelente que você seja, você dorme. Quando foi que o inimigo veio no campo de trigo? Quando eles foram dormir. É por isso que você tem que ter um pouco de flexibilidade. Porque nós andamos colocando uma faca no nosso pescoço que eu não vou falhar. Que está tudo sob o meu controle, mas você dorme. Deus te fez para dormir. E quando é que o inimigo vem jogar o joio no campo do trigo? Exatamente quando aquele trabalhador que fez tudo certo, cansou e dormiu. E dormir não significa que eu estou endemoniado. Dormir não significa que eu sou um fracassado. Dormir não significa que eu estou desistindo. Significa que depois de um grande plantio, eu fico cansado e eu vou dormir. Ei, não confunda dormir com fracasso. Não confunda dormir com desânimo. E fazer um bom trabalho para Deus também cansa. Ser fiel a Deus também cansa. Manter a nossa vida em santidade também cansa. Dizer não para o pecado também cansa. Construir uma vida cristã de verdade, não sei se alguns pensam que é maravilhoso, cansa. E quando cansa, o que você faz? Você dorme. Dorme. Quando você faz algo grande, você também cansa. Vencer cansa tanto quanto perder. E eu quero te dizer que pregadores cansam, pastores cansam, voluntários cansam, pais cansam, mães cansam. E o fato de você estar cansado não significa infidelidade a Deus. Escute aqui. O fato de você estar cansado não significa infidelidade a Deus. Significa apenas que você tem limite. Você tem limite. E eu não estou passando pano aqui
Para a humanidade não. Eu só estou dizendo que Jesus conta uma história que os servos fizeram um bom trabalho, cansaram, e enquanto eles foram dormir, não importa o quão comprometido você esteja, uma hora você vai parar, e nessa hora o inimigo veio. O inimigo veio. O inimigo sempre vem. O inimigo não vem porque você está fazendo um trabalho ruim. Se você está fazendo um trabalho ruim, ele não se interessa pelo seu campo. O inimigo vem exatamente porque o que você está fazendo é bom. Ele vem exatamente porque você está no caminho da fidelidade. Ele vem porque o seu bom trabalho o irrita. Ele vem exatamente porque o seu bom trabalho está mexendo. E a Bíblia diz que quando eles vão dormir, o inimigo vem. No meio da fragilidade do servo, no meio da fragilidade do trabalhador, o inimigo veio. O inimigo não veio porque o campo era ruim. O inimigo veio porque havia um bom trabalho. Escute, um sinal que você está fazendo um bom trabalho é quando o inimigo vem plantar sementes ruins no teu campo. Um bom sinal de que você está fazendo um bom trabalho é quando o inimigo vem tentar, sabe aquela discórdia que surge? Sabe quando você não consegue entender, você fala, meu Deus, estava tudo sob controle, estava tudo bem, e de repente tudo virou de cabeça para baixo. Sempre o bom trabalho vai trazer, e esse é um momento terrível que nós passamos. Repita comigo, sempre haverá no caminho do propósito terror. Sempre haverá terror no caminho do propósito. Sempre quando você diz, agora eu vou servir a Deus com tudo, vai ter momentos de terror. Agora eu vou me entregar como nunca. Agora eu vou parar de fumar. Agora eu vou parar de beber. Agora eu vou santificar meu casamento. Agora eu vou santificar meu namoro. Agora eu vou plantar uma vida de comunhão com Deus. Agora eu vou servir a Deus de verdade. Chega de ficar em cima do muro. Sempre haverá. Por quê? Porque você vai cansar. Mas não tenha pressa. Você hoje precisa dizer para sua alma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Problemas que nascem ao lado do trigo. Você não pode ser pele fina. Você não pode ficar se assustando com coisas. É por isso que Jesus conta essa parábola. Você não pode ficar chocado. Eu estou chocado. Eu estou chocado. Então bota o ovo. Bota o ovo. Eu estou chocado. Eu estou chocado. Como é que você está chocado? Eu estou chocado. Isso não tem nada a ver com as suas falhas. Isso não tem nada a ver com o seu cansaço, isso não tem nada a ver com as suas dores, seus limites, isso tem a ver com o seu bom trabalho. Isso tem a ver que há poucos anos atrás você não queria saber de Deus, você não queria saber da fé. Há poucos anos atrás a sua vida era uma vida solta, e agora você está servindo a Deus. Ou você achou que serviria a Deus e não teria problemas, ou você achou que a sua fidelidade a Deus não traria raiva do inferno, ou você achou que buscar a Deus com piedosamente não faria o inimigo ir para o quintal da tua casa, ou você achou, foi inocente o suficiente para achar que você ia construir um ministério bem sucedido e nada ia acontecer. Agora as pessoas estão vindo, agora as pessoas estão querendo vir para a casa de Deus com você. Você acha que no meio de todo esse amor que você recebe de Deus, no meio da restauração da tua família, Deus está te dando uma nova identidade, Deus está te dando uma nova maturidade. Você achou que tudo isso ia vir de mão beijada? Você achou que Ele não ia ter um planinho arquitetado? É sobre isso que eu estou falando aqui hoje. É sobre esta parábola que Jesus está nos contando, dizendo, você tem que ser mais inteligente do que aquilo que fazem com você. Você tem que ser mais inteligente do que aquilo que estão gerando em você. Você pensou que ia servir a Deus e não ia ser atacado por ninguém. Você pensou que ia adorar a Deus livremente e não iam querer colocar uma gaiola do teu lado. Você pensou que ia servir a Deus e ia ser uma bênção, uma referência, e nada ia acontecer. Novos ataques, novos demônios, novas dificuldades, novos problemas significam que o campo que eu estou produzindo é um campo fértil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus hoje vai te dar discernimento, porque você não vai estragar o bom trabalho, você não vai estragar a obra de Deus na sua vida, você não vai se perder na loucura, você já teve a sensação de fazer algo sempre bom para Deus, e do lado de algo bom, algo ruim acontece. Eu já tive momentos da minha vida que eu falava, meu Deus, estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, e do lado do meu trigo veio um joio gigantesco.
e o que Deus falou para mim, não faça nada, deixe isso para lá, deixe que cresçam juntos. É horrível estar lado a lado com o inimigo, é horrível fazer um bom trabalho para Deus e ver aquilo que está do outro lado zombando da minha fé e dizendo: o seu trabalho é ruim. Mas Deus manda eu te dizer hoje: não faça nada, deixe isso para lá, porque se eu não tenho pressa, você também não precisa ter pressa. Se eu não tenho pressa, você também não precisa ter pressa. Se eu não tenho pressa, você não precisa ter pressa. Você não é filho de Pombagira, você não é filho de Preto Velho, você não é filho de Zé Pilintra, você é filho de Deus, e cada um se parece com o pai que tem. Desculpe aqueles que são filhos de Preto Velho, desculpe aqueles que são filhos de Pombagira, eu pareço com papai, e meu papai não tem pressa. E se meu papai não tem pressa, eu também não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Comece a dizer para a sua ansiedade: eu não tenho pressa. Comece a dizer para o seu trabalho que não funciona: eu não tenho pressa. Comece a dizer para os inimigos que te perseguem: eu não tenho pressa. Comece a dizer para aquilo que veio para te irritar: eu não tenho pressa. Eu não vou perder a minha cabeça, eu não vou sair arrancando tudo que Deus me deu, eu não vou destruir os meus dons, eu não vou destruir a minha paz, eu não vou destruir a minha família, só porque o inimigo veio no momento mais vulnerável. Eu não vou arrebentar, porque nesse momento de agitação, tudo que o diabo quer é que você erre. Tudo que o diabo quer é que você cometa um erro. E como é que eu erro? Quando eu tento consertar as coisas rapidamente. Quando você quer ter soluções rápidas. No meio dessa revolta, dessa angústia, você quer reagir rápido. E quando você reage rápido, você estraga o bom trabalho. É isso que falam. Mas Senhor, nós não vamos fazer nada. Eles jogaram o joio no meio do trigo, deixe que a gente arranque. E Deus diz: eu não quero você gritando, eu não quero você pulando, eu não quero você chamando a atenção. Não precisa ficar fazendo exercício na frente da televisão. Eu não quero você com a boca seca, e eu não quero você roendo a unha. Eu quero apenas que você espere por mim, e na hora certa eu vou cuidar disso para você. Eu vou cuidar disso para você. Eu vou cuidar disso para você. Eu não quero você nervoso, eu não quero você tremendo, eu não quero você irritado, eu não quero você com dor de cabeça, eu não quero você tomando calmante, eu não quero ver você roendo as unhas, eu não quero ver você tomando água 4 horas da manhã, eu não quero ver você tomando água com açúcar, eu não quero ver você com a sua pressão lá em cima. Eu quero apenas que você confie em mim, porque eu vou cuidar disso para você. Eu vou cuidar disso para você. Eu vou cuidar disso para você. Você vai ter que engolir seu orgulho. Você vai ter que engolir seu orgulho. Vai ter, porque se você for orgulhoso, você vai querer fazer alguma coisa. Engula seu orgulho. Engula o seu orgulho. Engula o seu orgulho. Engula o seu orgulho. Não faça nada. Eu vou fazer por você. Deus sempre tem uma estratégia para cada luta da sua vida. Deus sempre tem um plano. Você está assustado porque você não é Deus, viu? Mas Deus sempre tem. E as estratégias de Deus são loucas. As estratégias de Deus são loucas. Ele poderia ter chego quando Lázaro estava doente, mas ele esperou chegar no 4º dia, quando já estava sepultado. É louca essa estratégia, é louca. E quando o defunto já está lá em estado de putrefação, o corpo todo inchado, estourado, ele manda remover a pedra e diz: Lázaro, vem para fora, porque as estratégias de Deus são totalmente diferentes. Algumas vezes, para curar um cego, ele não diz cego veja, ele pega o barro, ele cospe no barro, ele passa o barro no olho do cego e o cego vê. Você tem que entender que com você não vai dar muito para caber no seu planejamento. Você pode ter diário, você pode ter papel, você pode ter escrito o sonho da tua vida, mas com você vai ser diferente. Existe uma estratégia para Deus livrar você dessa fraqueza. Existe uma estratégia para Deus te dar um bom casamento. Existe uma estratégia para Deus promover você nessa empresa. Existe uma estratégia para Deus tirar você de toda a injustiça que você já enfrentou. Existe uma estratégia para Deus livrar você dos ataques do inimigo. Existe uma estratégia para Deus
curar você dessa doença. Existe uma estratégia e você não precisa discutir com Deus qual é a estratégia. Você tem que confiar nele, você tem que depositar o seu coração nele. Existe uma estratégia, Satanás sabe disso, e é por isso que ele quer que você fique desesperado, porque Satanás sabe que se você continuar no caminho vai dar certo. Se você continuar no caminho, você vai vencer. É por isso que o diabo quer mexer com a sua cabeça, porque se você começar a destrambelhar e arrancar tudo do lugar, ele sabe que no meio da bagunça Deus não opera. Deus não opera no meio da bagunça, Deus não opera no meio da gritaria, Deus não opera, porque Deus não tem pressa. Para que tanta correria? Para que tanto estresse? Para que ficar ligando para um monte de gente? Para que ficar desesperando as pessoas? Por que eu vou acordar alguém 4 horas da manhã, se o céu caminha de glória em glória, de vitória em vitória? Para que eu vou ficar o tempo todo coçando a cabeça, cheio de alergia, me coçando, tomando calmante, é úlcera estomacal? Para que? Se o céu não tem pressa, eu também não tenho pressa. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai tomar medidas drásticas no meio dos seus problemas, você não vai ter situações. Eu quero colocar aqui o Salmo 46:10, levanta a mão bem alto. O Salmo 46:10 diz, receba aí em nome de Jesus: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Pare de lutar hoje, pare de lutar, pare de lutar, pare de lutar. Mas como, pastor? Pare, Deus vai fazer por você. Pare. Pare. Diga para você: se Deus não tem pressa, eu também não terei. Se Deus não tem pressa, eu também não vou ter. Se Deus não tem pressa, eu também não vou ter. Talvez você está aqui hoje com uma solução debaixo do braço, dizendo: se nada acontecer até hoje, eu tenho plano B, eu vou fazer isso amanhã. Mas você tem que entender que toda a resposta sobre pressão, você vai errar. Já viu aquela dona de casa que faz a lasanha maravilhosamente bem, mas no dia que tem um convidado muito especial, ela vai fazer a mesma lasanha, e aí alguma coisa acontece na lasanha? Porque sob pressão. Algumas pessoas chegam aqui na igreja e falam: nossa, pastor, o meu filho lá em casa chama o teu nome. Ele chama pastor Diego. Aí ele pega o filho: olha aqui, olha como ele faz lá em casa. Aí a criança fica olhando para mim: fala, filho, como você faz lá em casa? Fala. Porque a criança está sob pressão. Aí o pai faz: acredita em mim, pastor. Ele faz. 99% não faz o que o pai diz que faz, mas eu acredito, porque a criança está sob pressão. Você não pode andar sob pressão. Quando você tenta consertar algo rápido demais, é porque você está em busca de uma paz desesperada. Mas quando Paulo fala sobre paz, ele fala assim: ó, a minha paz vos dou, e não é como a que o mundo dá. Então eu não preciso fazer acordo com o inimigo para ter paz. Eu não preciso tentar melhorar a minha vida para ter paz, porque a paz que Deus me prometeu é dele. Não é como vem a do mundo. É por isso que eu não vou tomar decisões às pressas. É por isso que eu não vou me antecipar. Porque não existe colheita sem conflito. E se não existe colheita sem conflito, e eu for uma criança, eu vou sofrer a vida inteira. Para cada colheita da sua vida haverá um conflito. Para cada degrau que você subir haverá um conflito. Para cada nível espiritual que você subir haverá um conflito. E se você for uma criança diante de Deus, você vai viver uma roleta russa, vai viver um ioiô, vai viver uma montanha russa, vai viver um dia infernal. Não ligue, não escreva, não coloque em ordem, não conserte, não perca as estribeiras, não grite, não mande e-mail,
e-mail, não fique mandando um WhatsApp. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não precisa lidar com isso agora, é isso que ele está falando. Ei, você não precisa lidar com isso agora, você não precisa. Vai viver, vai no shopping, vai passear, vai tomar um sorvete, vai deitar, vai dormir, vai ver um filme, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, vai para o culto, vai viajar, vai fazer alguma coisa, mas você não precisa. A sua alma está dizendo que você tem que falar sobre isso. Vai viver, porque enquanto você está vivendo, eu estou cuidando de você. Eu não durmo. Sabe aquele dia que você cansou e você diz: meu Deus, como eu fui tolo, eu não vi, eu deixei passar, eu estava tão cansado, eu deixei passar. Você deixou passar, mas Deus não deixou passar. Você não controlou, mas Deus controlou. Você não pode esquecer que você dorme, mas Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme, e a tua vida não pode estar no teu controle. Pare de se culpar. Você não é onipresente, Ele é. Você não é onipotente, Ele é. Você não é onisciente, Ele é. Ei, saia do trono. Esse trono não é seu. O seu lugar é estar de joelho a pé do trono, dizendo: exaltado seja nas alturas. Você está muito dono de si mesmo. Você está querendo ter controle sobre tudo. Você está muito arrogante, muito egocêntrico. Você está querendo dar ordens em Deus, e Deus está dizendo: vai ter que engolir o orgulho, vai ver o joio crescendo lá do trigo, e vai ter maturidade para colocar o rabinho entre as pernas e fazer o teu bom trabalho do lado do inimigo. O inimigo está crescendo junto, o inimigo está crescendo junto, e você vai ter que olhar para ele e ter com muita humildade, trabalhar, olhando para ele. Ele cresce junto, porque você só sabe a diferença do joio e do trigo na época da colheita. Se você tentar separar o joio do trigo antes deles estarem prontos para colher, você vai correr o risco de jogar fora aquilo que Deus te deu, aquilo que é o teu dom. E quantos hoje, por brigas inúteis, quantos hoje por batalhas bestas, perderam seus dons, não glorificam mais, não adoram mais, não perderam seus filhos, perderam seu casamento, na busca frenética de tentar consertar algo que é Deus que vai consertar. Se você quiser ser feliz, você não pode ligar para danos aí em volta de você, danos bilaterais. Deus sabe tirar o tumor sem matar o paciente. Eu não sei. Se uma pessoa chegar para mim e dizer: me opera, por mais que eu a ame, eu vou matá-la. Eu não posso deixar a minha vida ser operada por mim, porque eu não sei. Eu não sei como arrancar. Eu não sei como arrancar sem causar dano. Eu vou destruir coisas que estão saudáveis. Então Deus diz para você: eu não tenho pressa. Não tenha também. Essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Feche os olhos e diga: essa luta é de Deus. Essa luta é de Deus. Eu não sei o que você está atravessando na sua vida, mas essa luta é de Deus. Eu não sei o que tem te abalado, mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer: essa luta é de Deus. Continue fazendo o seu bom trabalho. A resposta sábia para a sua vida é: Deus não tem pressa. Fale para você: Deus não tem pressa. E se Deus não tem pressa, eu também não tenho pressa. Eu também não tenho pressa. Eu quero te dar alguns conselhos aqui. A primeira coisa: quando você não souber o que fazer, simplesmente não faça. Fique quieto. O silêncio para nós é muito difícil. Ficar em silêncio. Hoje nós estávamos vindo para a igreja e Júlia gosta de ouvir músicas. Músicas dela, dos filmes dela. Agora é a onda do Trolls. E ela vem ouvindo. E eu disse: hoje nós vamos ouvir o barulho do silêncio. E ela disse: pai, mas só dá para ouvir o motor do carro. Então vamos ouvir o motor do carro. Vamos em paz. Vamos ficar quietos hoje no carro. Eu vou pensando, vocês vão pensando. Algumas vezes a gente precisa só ficar em silêncio. Não falar com ninguém. Não responder as pessoas na hora que elas querem. Não falar o que eu quero falar. Existe um rastro de cadáveres emocionais, físicos e financeiros, porque não vivem Provérbios 19:2. Põe para mim Provérbios 19:2. Vamos lá. Vamos ler no 3? 1, 2, 3.
Não é bom. Salomão está falando, se você, o que é ter zelo sem conhecimento? É prosseguir sem refletir. Não é bom você ter zelo por uma coisa, capricho por uma coisa, sem ter o quê? Conhecimento. Sem refletir. E peca quem é precipitado. Algumas pessoas fazem antes, pensam depois e se arrependem para sempre. Às vezes você não consegue ficar quieto porque você tem um senso de justiça. Eu mereço. Eu fiz tanto pela minha família e eu queria ser reconhecido. Eu fico tentando imaginar nessa parábola que Jesus conta o coração dos empregados que trabalharam o dia inteiro para fazer um bom trabalho. E aí, no meio do bom trabalho, vem um vagabundo do demônio. Um vagabundo do demônio. Estraga. Não é revoltante? Não é revoltante? Não é revoltante você criar seus filhos e vir um vagabundo de um marginal querer induzir seus filhos ao tráfico? Você faz um bom trabalho. Você faz um bom trabalho e aí vem pessoas tentando jogar sementes. Mas eu aprendi que o nível de resistência é proporcional ao propósito. E você tem que treinar a sua cabeça que soluções rápidas só vão aumentar o dano. Repita comigo, soluções rápidas só vão aumentar o dano. Você tem que treinar isso na sua cabeça. Você não pode mandar um WhatsApp nervoso. Você não pode mandar um e-mail nervoso. Você não pode conversar com a sua esposa nervosa. Você não pode. Ah, pastor, mas ela não acalma nunca. Espera um dia. Mas ela não acalma nunca. Eu nunca vi ela calma. Espera um dia. Ora a Deus. Ora a Deus. Mas a gente escolhe sempre o pior momento para falar. A gente escolhe sempre o pior momento para conversar. A gente escolhe sempre o momento pior. Nós somos muito péssimos. Às vezes, quando eu estou com raiva e vou digitar uma mensagem, os meus dedos se movem mais rápido do que a minha cabeça. Algumas vezes, a gente vai ter situações tão embaraçosas. Eu me lembro de muitas vezes, na época não tinha nem WhatsApp, a gente discutia por e-mail. Quem é da época que discutia por e-mail aqui? Você não discutia por WhatsApp, né? E aí demorava para a pessoa responder, né? Eu lembro que eu batia a boca com as pessoas por e-mail. Aí você mandava um textão, aí ele mandava outro, aí ficava o histórico da conversa lá no e-mail. E eu me lembro hoje, olhando para alguns e-mails antigos, quanta imaturidade, quantas coisas. Me lembro quando eu assumi a presidência da igreja e o presidente anterior não aceitou a minha ordenação. E ao invés de eu seguir meu caminho, eu fiquei tentando provar. Eu era novo, tinha meus 26, 27 anos. Eu estava tentando provar que eu podia fazer aquilo. E ao invés de continuar mexendo com o trigo, eu quis convencê-lo de uma coisa que não precisava. E aí começamos discussões inúteis, onde só nos machucamos. E hoje eu me arrependo tanto de algumas coisas que eu disse e de que ele disse também. Por quê? Porque os meus dedos trabalharam mais rápido do que a minha fé. Os meus dedos trabalharam mais rápido do que a minha confiança em Deus. Eu encerro dizendo para você, se Jesus conta essa parábola, é porque você vai passar por isso. A inquietude tem que ser tratada em Deus. A força tem que ser tratada em Deus. Não queira arrancar nada. Deixe que cresçam juntos. Deus não tem pressa. À primeira vista, parece que a melhor decisão é fazer, mas Deus está dizendo, não. Eu sei que a sua inquietação, pastor, mas eu estou inquieto, adore. Mas eu estou insatisfeito, adore.
cante, vem para minha igreja, vai ser um voluntário, vai se ocupar com trigo, vai se ocupar com, deixa o joio aí, deixa. Por que Deus permite coisas tão ruins desse mundo? Por que o ímpio prospera e eu que sou fiel a Deus, dizimista, fica quieto, vai cuidar do trigo. Por que aquele ali que não vale nada está saudável e eu que estou na igreja estou cheio de dor, de doença? Fica quieto, vai me adorar, fica quieto, não vai mexer com isso, não mexe com isso. Há crentes que gostariam de ver a mão de Deus pesando na vida de alguém, não é? Ô Senhor, como eu gostaria de ver o Senhor pisando na cabeça dele, como eu queria ver ele com a língua para fora, com os olhos esbugalhados, todo lá, blá, 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 blá. E Deus está falando, não, deixa que cresça junto, fica de boa, deixa ele rir, deixa ele falar alguma coisa, deixa ele zombar, deixa, porque você não é dono do campo, eu que sou dono do campo. Você não é dono do campo, você só tem que trabalhar, para mim, você só tem que me adorar, deixa que eu me responsabilizo. Você não precisa pagar esse boleto, quem vai pagar esse boleto sou eu. Você é meu filho, quem é filho de papai não paga boleto, quem paga boleto é papai, quem sustenta a casa é papai. Fica tranquilo, vai brincar no quarto, filho, vai descansar no quintal, deixa que papai resolve tudo aqui para você. Eu sei a hora, porque eu não vou destruir o teu bom trabalho para tirar o inimigo, eu vou deixar o inimigo crescer juntos. E é por isso que você está tendo algumas derrotas parciais, é por isso que algumas vezes você está tendo algumas derrotas superficiais, mas Deus está dizendo, eu só estou preparando a hora do show, porque quando a colheita chegar, um vai ser lançado para o reino e outro vai ser lançado para o fogo. Espera o dia da colheita, tenha paciência, engole o sapo, não tenha pressa, porque eu não tenho pressa, eu já estou no seu futuro, eu já sei como isso vai terminar. Você não sabe, mas confia em papai sabe como vai terminar. E eu preparei um belo de um show onde eu vou ser glorificado, um show onde o meu nome vai ser exaltado, um show onde todos verão que eu não tenho pressa, porque eu tenho domínio. Quem fica correndo para um lado e para o outro é demônio, porque demônio não é onipresente, demônio tem que estar aqui, tem que estar ali. Eu sou onipresente, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou lá, eu estou no Japão, eu estou na Europa, eu estou na Austrália, eu estou nos Estados Unidos, eu estou na França, eu estou em Israel, eu estou em Gaza, eu estou em todos os lugares. Eu não preciso mandar secretária, eu não tenho secretária, porque eu vejo tudo, eu sei tudo, eu tenho todo o poder. E Deus está falando, hoje é uma manhã de decisão, ou você começa a confiar em mim, ou você vai estragar tudo que eu fiz em você. Ou você começa a confiar em mim, ou você vai discutir com aquele que não precisa. Em nome de Jesus, o diabo não vai te trazer prejuízos, Como não, pastor? Deus está garantindo hoje, o diabo não vai te trazer prejuízos. Eu vou preservar tudo que eu te dei. Você não vai perder o trigo, não vai. Você aguarda o dia da ceifa, aguarda o dia, deixe crescer juntos, porque aquele que semeia boa semente, chorando, nem de todo dia é fácil, nem todo dia é legal, mas eu continuo crendo no poder daquele que me chamou. Nem todo dia o céu está azul, nem todo dia tem brisa, nem todo dia o sol nasce, mas tem dias, quer dizer, ele nasce, mas nem todo dia eu o vejo. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Ele garante. Deus manda eu te dizer hoje, eu não tenho pressa, não tenha também. Eu não tenho pressa, não tenha também. Não tenha. A resposta de Deus para você hoje é: não tenha pressa. Deus vai te dar a vitória se você não tiver pressa. Eu quero que você entregue 30 segundos para dizer para a tua alma: eu não vou ter pressa. Levanta as mãos se você quiser e vai dizendo: acabou a pressa. Deus não tem pressa, eu também não tenho. Deus não tem pressa, eu também não tenho. Eu não tenho pressa. Você tem que comprar hoje, eu não vou comprar hoje. Você tem que resolver isso hoje, eu não vou resolver isso hoje. Você tem que me dar a resposta hoje. Se Deus não falar comigo, eu não vou dar a resposta hoje. Então você vai perder. Fale o que quiser, eu não tenho pressa. Eu não vivo uma vida de desespero, eu não vivo uma vida de angústia, eu vivo uma vida de confiar em Deus. Eu confio no Deus da minha vida. Eu vou deixar que cresçam juntos. Eu vou ter estômago para isso. Deus está te dando um belo do estômago hoje. Você vai ter estômago para engolir sapo, você vai ter estômago para engolir desaforo, você vai ter estômago para engolir um monte de coisa. E eu tenho
tenho estômago para esperar o dia da colheita, porque no dia da colheita tudo vai fazer sentido. No dia da colheita Ele será glorificado. Aleluia. Toda vez que você precisar ouvir a Deus, foca no seu destino. E eu encerro aqui. Você está com raiva, está com ódio, está com pressa, mas você vai ter que engolir isso e mexer só com o trigo, porque o teu destino é o trigo. E do ladinho tem o inimigo, mas você não vai falar com ele, você vai fazer o trigo, e você vai confiar em mim. E se você estiver focado no seu destino, tudo vai dar certo. Onde você está focado hoje? Onde? 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 Você só está aumentando o dano. Deus manda eu dizer para você: você não é culpado, você só dorme. Eu fiz você para dormir. O inimigo veio porque você dormiu. E quem fez você dormir fui eu. A culpa não é sua. Você é limitado mesmo. E o inimigo só faz o que eu permito fazer. Se Deus não quisesse que jogassem joio no campo, o inimigo não jogaria. As coisas que acontecem na sua vida, até mesmo as piores coisas, cooperam para os propósitos de Deus. E você precisa confiar nele. E você precisa acreditar nele. Feche os seus olhos nesse instante. Fala comigo: Deus não tem pressa. E eu também não terei. Deus não tem pressa. E eu também não terei. Eu não tenho pressa. Mas e se eu morrer? Se eu morrer, eu vou estar no melhor lugar que alguém pode estar. Se eu morrer, eu vou estar com Ele. Deus não tem pressa. Quem me viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Deus não tem pressa. Eu estou focado no meu destino. O meu destino é o Senhor. O meu destino é o Senhor. As coisas vão acontecer quando Ele quiser. Mas você não está ansioso? Olha, a ansiedade até vem, mas quando ela vem eu falo para ela: papai não tem pressa, então eu também não tenho pressa. É isso que eu vou dizer todos os dias. Quando o coração apertar, quando a alma doer, Deus não tem pressa, então eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa, eu não tenho pressa. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar na presença de Deus. Eu vou descansar no Altíssimo. Eu vou descansar diante daquele que não mente, não falha, não volta atrás na sua palavra. Desde que cresçam juntos. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau! Espírito de Deus, na tua presença nós estamos. Toda distração, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que vem atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, nós repreendemos e pedimos a tua graça.
em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Oi? Eu só preciso de uma água, se puderem me... Obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, verso 30, por favor. Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 30. Eu tive a oportunidade de cursar a faculdade de economia, mas você não precisa ser economista para saber o que eu vou falar agora. Existe uma regra simples do que você não pode fazer quando vai fazer compra no mercado. O que é? Exatamente. Se você é uma pessoa minimamente responsável, você jamais vai ao mercado com fome. Porque se você for fazer compra com fome, você vai trazer muito mais do que o necessário. Você vai olhar na prateleira e você não vai lembrar se realmente a tua casa precisa, mas o teu estômago roncando, a tua necessidade, tudo que você vê que é gostoso, tudo que você vê que é maravilhoso, você vai levar. E quando você chegar em casa, você vai matar a sua fome com alguma das coisas que você comprou. E outras vão para o congelador, outras vão para a gaveta da geladeira, outras vão para a despensa. E muitas delas você nem vai lembrar no curto prazo, mas a fome te fez trazer coisas desnecessárias. A fome te fez dispensar um recurso, uma energia que você não precisava. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7, verso 30: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Eu quero abordar com você um tema muito sensível. Qual é? A motivação que leva a gente a fazer alguma coisa. O que me leva a me movimentar, a tomar decisões? Esse texto que li para você de Lucas 7,30 mostra Jesus colocando João Batista numa condição muito complicada. Jesus está instruindo João a pregar para um tipo de gente chata. Já andou com gente chata? Sim ou não? Já teve que lidar com pessoas insuportáveis? Sim ou não? Tem gente que é mais fácil trabalhar com capeta do que com ela. Tem pessoas que acordam com o desejo de destruir o seu dia e conseguem. A Capetolândia, cidade dos demônios. João Batista está tendo que lidar com gente complicada, gente que olha para ele com carinha de nojo. João está ensinando o que Jesus ensinou, pregando o batismo, pregando a conversão, e essas pessoas chamadas fariseus olham para João e dizem: nós não queremos ouvir sobre isso. João tem que contar uma história para pessoas difíceis. Quem são essas pessoas difíceis? O sinédrio, os líderes religiosos, que estão agora lá olhando para João. E não é à toa que João é um camarada meio peculiar, se veste de forma estranha, anda de forma estranha, porque para aguentar o que ele aguentou não dá para ser muito normal. Lidar com aquele tipo de gente não dá. Tem pessoas que testam a nossa paciência, e João está lá pregando para gente que não quer ouvir. E quem é? O conselho do sinédrio. Mas a gente tem que entender quando é que surgiu essas pessoas carne de pescoço. Em que momento essas pessoas surgiram, apareceram e se tornaram um problema, uma pedra no caminho de João, no caminho de Jesus? Em que momento? Esse grupo de pessoas chamado sinédrio não nasceu no Novo Testamento. Esse grupo de pessoas que hoje olha para João Batista e rejeita a mensagem de João, e é o grupo que vai se reunir para nada mais, nada menos matar Jesus Cristo, conspirar contra Cristo. Esse grupo de pessoas nasceu muitos anos antes. Esse grupo nasceu no Antigo Testamento. Esse grupo de pessoas nasceu quando um dia Moisés estava guiando o povo. Moisés estava conduzindo um povo. Moisés já tinha visto tantos milagres, mas a gente sempre tem aquele dia que a gente não está bem, sim ou não? A gente sempre tem aquele dia que as coisas não estão encaixando, e o povo acorda um dia, olha para Moisés e fala: nós queremos carne.
Nós estamos nos lembrando que no Egito nós comíamos melancia, alhos, porós, e agora a gente está enjoado. A gente come maná de manhã, a gente come maná à tarde, a gente come maná à noite. Nós não vemos outra coisa na vida a não ser esse maná. Nós não aguentamos esse maná. Queremos carne. Nem que os rebanhos fossem mortos, ainda assim não seria possível dar carne para esse povo. E Moisés diz na sua oração: fui eu que os pari, fui eu que dei a luz a eles, eu sou mãe deles. Se for para continuar assim, mata-me. Moisés está, por conta de uma pressão, abrindo a boca de forma irresponsável e pedindo algo a Deus que não deveria. Ele está dizendo: eu não sou capaz de guiar esse povo. Pô, o camarada foi usado por Deus para tirar uma nação do Egito, foi usado por Deus para liberar em 10 pragas. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ele tocou no mar e o mar se abriu. As roupas no deserto não se gastavam. E a gente acaba não pensando nisso, porque não tinha loja, não tinha pano no deserto. As roupas não só se gastavam, como elas se adaptavam ao crescimento do corpo. É o chinelo que vai se tornando número 38, 39, 40 e 41. É o camarada que orou e caiu maná do céu. Mas agora, ele olha para Deus e fala: eu não aguento. Não é porque você está num deserto que você pode falar o que quer, irmão. Escuta aqui. Você não precisa entender, você tem que confiar. Você não precisa gostar, você tem que confiar. Você não precisa ter todas as explicações, você tem que confiar. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Há um chamado sobre a tua vida. Você não pode se portar como um moleque, uma moleca. Você não pode se portar como alguém que é papagaio de circunstância. Você não pode ser jornalista do inferno, que fica publicando manchete de tudo que houve nas esquinas da vida. Você tem que lembrar de quem te chamou. Você tem que lembrar do que Deus derramou sobre a sua vida. Você tem que lembrar do plano de Deus para você. Você tem que lembrar de onde vem tua suficiência. Não é porque você está tendo uma semana ruim que você vai pôr tudo a perder. Já viu o programa do João Kleber? Tem um segredo para te contar. Qual é? O segredo é que eu sou um Power Ranger. Nunca viu o programa de João Kleber? Não estou perdendo nada assim, não viu? Mas tem uns negócios que ele faz um suspense de 5 horas e quando ele revela é um negócio idiota. Nada a ver. Imagine você estar prometido para uma pessoa e a pessoa fala para você que está grávida do Espírito Santo. Hoje a gente entende. Mas era pior do que no João Kleber. Porque ninguém nunca tinha ficado grávida do Espírito Santo. O negócio foi tão feio que José falou: olha, nós vamos terminar o casamento. Mas antes de terminar o casamento, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ele vai deitar debaixo da árvore. Por mais nervoso que você esteja, você não pode, porque o estômago está roncando, sair pegando tudo que tem na prateleira. Sabe o que Moisés fala para Deus? Eu não aguento. Se for para continuar assim, me mata. Sabe o que Deus fala? Beleza. Você acha que eu preciso de você? Deus fala: separa 70 homens, e o Espírito que eu derramei em você, eu vou derramar nesses 70 homens, e eles vão estar com você, liderando o povo. Era plano de Deus ter esses 70 homens? Não. Era projeto de Deus dividir a unção de Moisés com mais 70? Não. Mas você está achando ruim? Você está reclamando? Aquilo que era prazer virou dever? Eu não preciso da sua esmola, eu não preciso da sua caridade. Você está reclamando, então eu vou dividir. Eu vou dizer para você que a maioria das pessoas que te dão problema hoje na sua vida são pessoas que entraram pela porta da fome. E eu me pergunto aqui: quantos estão com fome? Liderando com fome, cuidando de suas famílias com fome, arrumando um namorado com fome, cuidando da sua vida emocional com fome. O povo, como é que pode alguém escolhido por Deus, lá no Antigo Testamento, ser o mesmo grupo de pessoas que ano após ano foi subsistindo e crucificou Jesus Cristo? Poucas são as pessoas na sua vida que você escolheu que não te dão problema. Lideramos nervosos, casamos irritados, falamos o que não devemos. Eu sei que tem muita gente difícil na nossa vida, mas antes de sair crucificando as pessoas, perceba se não foi você que as escolheu.
Eu sei que tem muita gente que tira a gente do sério, mas antes de começar a agredir a pessoa, veja em que momento ela começou a fazer parte dos seus dias. Eu pergunto para você, quais são os processos de qualificação para alguém entrar na tua casa? Quais são os processos de qualificação para alguém ter o teu número do WhatsApp? Quais são os processos de qualificação para você abrir a sua vida? Quais são os processos de qualificação para você entregar os seus dias? Você tem que entender que cada pessoa que entra na sua vida, ela passa a dividir o Espírito com você. Deus diz para Moisés: o Espírito que eu coloquei em você, eu vou colocar nos 70. Ou seja, não adianta ter o mesmo Espírito se não tem o mesmo propósito. Nenhuma pessoa merece ir além do véu na tua vida. Nenhuma pessoa merece tocar na comunhão com Deus. E quando você baixa a qualidade, quando você baixa a qualificação porque tem fome, você vai produzir saciedade. Agora escute, o diabo não produz vida, mas o diabo mata a fome. Uma coisa é alívio, outra coisa é cura. Se você vive para ter um momento, Satanás vai te dar um momento. É por isso que você tem que entender que uma fé madura é necessário, porque nem sempre quando eu venho à igreja eu tenho vontade, mas eu venho. Nem sempre quando eu adoro eu tenho vontade, mas eu adoro. Nem sempre eu digo não para o pecado, porque o pecado é ruim. Algumas vezes o pecado é maravilhoso, o sabor dele, o que ele vai produzir, mas eu não faço porque eu não vou entristecer o Espírito de Deus da minha vida. Eu não vou. Você lembra de Jesus no deserto? 40 dias e 40 noites jejuando. 40 dias. Quando é que o diabo aparece? No 40º dia. Quando Jesus está no ápice da fome. Quando ele está passando pelo maior processo de fraqueza física. Ele não foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Ele esperou Jesus estar no pior momento físico. E o que ele fala para Jesus? Você está com fome, 40 dias, eu tive uma boa ideia. Que tal a gente transformar essas pedras em pães? Uau! Meu estômago está roncando. Vamos transformar. O que Jesus diz para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A maior ação do inimigo na nossa vida vai ser quando temos a maior fome. O diabo não vai tentar você quando a porta abre, mas é quando a porta fecha. O diabo não vai tentar você quando você compra o carro, mas é quando o contrato de comprar o carro não pode ser assinado. O diabo não vai tentar você quando você compra a casa própria. Ele vai tentar você quando o gerente do banco diz: você não tem score para comprar essa casa. E aí quando você tem a sua fome acelerada, o diabo vai dizer: tá vendo? Tem um atalho para você, mas em nome de Jesus, ninguém vai entrar na nossa vida para estragar o bom trabalho que Deus tem para mim. Ninguém vai entrar na minha vida por necessidade. Não importa, podem dizer que eu estou velho, podem dizer que eu estou ultrapassado, pode ter pressão social, eu não vou sucatear a minha vida. Você busca coisas materiais, o diabo dá. Você busca carência física, o diabo dá. Você busca companhia, o diabo dá. E eu digo para você, nenhum relacionamento deveria começar pelo critério da necessidade. Nenhum. Todos deveriam começar por propósito. Você não vai se sentir uma pessoa ruim nunca quando você espera no Senhor. Você nunca vai se sentir uma pessoa improdutiva quando você espera no Senhor. Eu queria que você pensasse hoje. A gente chega diante de Deus, uma cara de pau, desmemoriado, cheio de pedra nas mãos, dizendo para Deus: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim, eu oro, mas a gente é tudo desmemoriado. A gente precisa aprender. Deus tem misericórdia de nos fazer vencer os problemas atuais. Mas mais importante do que vencer os problemas atuais é perceber quem os colocou lá. Quais são as
as razões que fazem essas pessoas tão más estar perto de mim? Qual a razão? Eu simplesmente depender de muletas humanas, atenção, e para minha vida ter o mínimo de paz, eu dependo de um monte de gente. Eu dependo de elogio, eu dependo de tapinha no ombro, eu dependo que me liguem, eu dependo que me elogiem. Você tem que construir um propósito tão profundo com Deus, ao ponto de que nenhum deserto, ou nenhum luxo, nenhuma situação, nenhum adversário modifique o ritmo do teu chamado. Eu quero declarar hoje que a porta da fome vai ser fechada na sua vida. Eu quero declarar que vai ter uma unção descendo sobre você, que por maior que seja a sua necessidade, você não vai agir por ela, você vai agir por propósito. Você vai ter um coração reto, não um coração inclinado à fome, mas um coração reto, não um coração trapaceiro, mas não um coração de princípio, de valores. Eu prefiro ter o meu estômago roncando na vontade de Deus, do que estar com a barriga cheia, longe do propósito. Eu prefiro ficar sozinho e estar acompanhado da unção de Deus, do que estar acompanhado de gente que mata a santidade, que mata o propósito, que mata. Sempre haverá um sinédrio perto de nós. Não acredite no sinédrio, creia que Cristo tem propósito para você, sempre haverá. E aí você pergunta: tá bom, pastor, então como é que eu mato a fome? Como é que eu não ando carente? Porque uma pessoa só deveria arrumar alguém para andar com ela quando ela fosse inteira e não metade. Duas metades não fazem um inteiro, não. Porque alguém que é meio feliz sempre vai ser um meio feliz. E a nossa satisfação não está no homem, mas está em Deus. Então se você não é feliz, você não precisa ter ninguém, você tem que ter Deus. Aí quando você estiver feliz, você vai atrás de alguém. Se você não tem paz, não vai atrás de alguém. Fique infeliz com Cristo, Cristo vai te tornar feliz. E quando você estiver feliz, você vai atrás de alguém. Se você estiver tendo ataques nervosos, não vai encontrar alguém para ser seu remédio, porque o único que pode ser seu remédio é aquele que o tempo não muda, não envelhece, não modifica, não vai embora. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, é fiel. Paulo vai dizer em Efésios 5,18, aos Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. A única forma de não viver com a porta da fome aberta, a única forma de não ser manipulado pelo diabo, como um cachorrinho que fica ali vendo a televisão de frango, sentado com a linguinha para fora, esperando que alguém jogue uma esmola para mim, é ter a vida tomada pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue lidar com a fome sem o Espírito. Você não consegue dizer não para o pecado sem o Espírito. Você não consegue dizer não para as propostas sem o Espírito. Você não consegue dizer não para as suas emoções sem o Espírito. As suas emoções vão ampliar a crise. As suas emoções vão te dar caminhos descompromissados com o propósito. As suas emoções vão mentir para você. Mas se você tem um Espírito, você tem força. Se você tem um Espírito, você tem memória. Se você tem um Espírito, você sabe quem te chamou. Se você tem um Espírito, você sabe de onde você veio. Não vos embriagueis com vinho. O que é o vinho? É o alucinógeno. O que é o vinho? É o passageiro. O que é o vinho? É resolver o BO do dia. O que é o vinho? É ser um frouxo, que não sabe aguentar nada, imediatista, que não sabe esperar em Deus, que compra no impulso, que vende no impulso, que fala no impulso, que o que vem na cabeça fala como um animal no cio, que anda por instinto. Não, você não é uma porcaria, você é um filho de Deus. Ninguém vai doutrinar a minha boca. Há pessoas que nos fustigam para arrancar de nós palavras torpes, só para nos envergonhar. Quantos aqui tem pessoas que estão plantadas pelo inimigo exatamente para difamar você, para desequilibrar você? Porque roncou a barriga, você já abre a bocona e pega na prateleira. Deus vai te dar domínio próprio hoje. O reino não é para criança, o reino é para adulto. O reino não é para moleque, o reino é para homem. O reino não é para moleque, o reino é para mulher. Homens e mulheres de Deus,
que sabem esperar no Senhor, que confiam no Senhor e sabem que o choro faz parte da vida, o choro faz parte da vida adulta, mas o choro não dura para sempre, a alegria vem pela manhã. Eu não vou morrer, minha vida está na mão de Deus. Eu não vou quebrar, minha vida está na mão de Deus. Paulo diz: enchei-vos do Espírito, dá-me um coração novo, dá-me um coração renovado, dá-me um coração responsável. Mas existe uma diferença entre ser templo do Espírito e ser cheio do Espírito. Quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós passamos pelas águas do batismo, nós nos tornamos templo do Espírito. Mas um templo vazio é ocupado por qualquer coisa. E algumas vezes nós nos orgulhamos de ser templo, mas um templo vazio é a mesma coisa que nada. Não basta ser templo, tem que ser templo cheio. É por isso que algumas vezes a religiosidade nos engole. Estamos comprometidos com várias tarefas na igreja. Temos cara de templo, temos responsabilidades de templo, temos crachá de templo, temos escalas de templo, temos rotina de templo, mas estamos vazios, cansados, uma tromba desse tamanho, pele fina, não aguentamos nada. O mundo tem que conspirar ao nosso favor, nos tornamos clientes da casa de Deus. Qualquer discórdia nós ameaçamos sair, damos carteirada, qualquer coisa nos desmotiva. Estamos preocupados com o amanhã o tempo todo. Uma hora é o filho, outra hora é o casamento. Nunca desfrutamos do momento, porque nos tornamos templo, mas não nos enchemos. Templos vazios. Mas Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. É como lata vazia faz um barulho enorme, mas a lata cheia não faz barulho. Aí começamos a falar demais, fica pelos cantos e nos tornamos fariseus. Pessoas que estão mais preocupadas com a vida dos outros do que com as nossas próprias vidas. Ficamos mais na janela do que no espelho. Mas pastor, por que o senhor veio pregar isso? Porque Deus hoje vai saciar a nossa fome. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E tem pessoas aqui prestes a fazer bobagens. Deus me mostrou isso. Pessoas prestes a tomar decisões que vão afetar todo o destino da sua vida. E Deus vai te salvar antes dessa decisão ser tomada. Deus vai te salvar antes dessa decisão ser tomada. Alguns têm dito aqui: pastor, eu só tenho essa escolha, eu estou no encurralado. Deus está dizendo: é o diabo que quer fazer você se sentir encurralado. Olhe para cima, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E que bom que você está no fundo do poço, porque no fundo do poço só tem um lugar para olhar, é para cima. É para cima, não tem outro lugar para olhar, é para cima. Eu vou te encher de poder nesta noite. Eu vou te encher de autoridade nesta noite. Eu preciso me encher do Espírito, me encher para viver a verdadeira alegria. Pessoas importantes vão e vêm e Cristo está no trono. Alegria que não está em recurso. Eu não sei, Deus nunca prometeu que eu ia ganhar o mesmo salário. Então tem épocas que a gente ganha um bom dinheiro, tem épocas que a gente tem que contar as moedas. Deus nunca prometeu que eu ia andar de carro zero todo o tempo da minha vida. Ele nunca prometeu, Ele sempre disse que estaria comigo no alto da montanha, no profundo vale. Eu não posso ser alguém inflexível, eu não posso querer colocar Deus numa forma. Não é o meu sonho em direção a Deus, mas é o sonho de Deus em direção a mim. É viver o que Ele tem para mim. Ele nunca prometeu vida fácil, Ele sempre prometeu companhia. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você está dizendo: pastor, a minha vida melhoraria muito quando eu saísse desse lugar, a minha vida melhoraria muito quando eu saísse dessa casa ou dessa empresa. A tua vida melhoraria muito quando você colocasse Jesus no lugar que você está, porque não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não está. Não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não fala. Não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não manifesta a sua glória. Dentro de uma fornalha, quando Jesus está, é um lugar de segurança. Dentro de uma cova de leões, quando Jesus está, é lugar de segurança. O pior lugar na presença de Deus se torna paraíso. Se Jesus fosse para o inferno, eu queria ir para o inferno, porque Jesus do inferno torna o inferno no céu. Eu quero dizer que não é o lugar, é a presença. Mata a tua fome nesta noite, mata a tua fome. Não me venha com suas desculpas, não me venha com sua história triste, não me venha com seu drama. Encha-se do Espírito Santo, encha-se. Um dia eu estava na igreja, há muito tempo,
E entra uma mulher depois do culto querendo falar comigo. Eu não oro por ninguém depois do culto. Não oro porque eu não vou alimentar a sua autocomiseração. Se a gente ficou 2 horas orando, clamando, e você não sentiu nada, não é uma oração de 2 minutos depois do culto que vai resolver. E orar em cima da oração anula a oração de antes. É igual aqui, nós fizemos a oração da família, não é? Sim ou não? Aí chega depois do culto, pastor, você pode orar pela minha família? Vai lamber essa mão, né, irmão? O que nós estamos fazendo aqui? Então o pastor que orou aqui pela família, ele fez o quê? Estava brincando? Mas você vê como a gente cria umas macumba gospel? Né? A gente cria uns negócios que não existem só para a gente ter um pouquinho de... para ver se ajuda, né? Porque é mais difícil acreditar quando só depende de mim. É mais fácil acreditar quando alguém vem, põe a mão na minha cabeça, derrama 1 litro de óleo. É ou não é? Agora quando estou aí, eu e a minha guerra, eu não confio em mim. E um dia... acabou o culto, a irmã veio, parecia que um caminhão tinha atropelado ela, os cabelos tudo desmaiado, uma olheira enorme, roupa amassada, e quando abriu a boca, parecia que tinha um javali podre. Falei, irmã, só estava sequestrada? O que aconteceu? Só estava sequestrada? Saiu do cativeiro agora? Não, pastor. O que foi? Ele foi embora. Ele quem? O homem da minha vida foi embora. Quando? 1 mês. Pastor, é a primeira vez que eu tive força para me levantar da cama. E ela falou tudo isso sem um pingo de vergonha. Ela falou tudo isso para mim acreditando que ela estava cheia de razão. Ela fez de um igual a sua fonte. Ela fez de um igual o seu Deus. Ela fez de um igual o seu sustento. Ela estava dizendo para mim, sem Ele eu não vivo. Sem Ele, eu não consigo ver futuro. Sem Ele. Eu disse para ela, tudo isso você tinha que estar dizendo para Jesus hoje. Sem Ti, Jesus, eu não vivo. Sem Ti, Jesus, eu não vejo futuro. Se o Senhor me deixar, eu vou morrer. O igual não. Infelizmente, a porta da fome a fez comer das migalhas que o diabo colocou. Eu não estou dizendo que um marido é uma migalha, nem que uma esposa é uma migalha. Mas todo amor humano tem que ter um limite. Eu amo minha esposa, mas com limite. Eu amo minha filha, mas com limite. Qual é o limite? O meu amor por minha esposa jamais pode tocar no amor que eu sinto por Deus. O amor que tenho por minha filha jamais pode tocar no amor que eu tenho por Deus. E a gente ora sobre isso. Eu quero morrer muito antes da minha filha. Mas eu não controlo a vida. Infelizmente, muitos pais, lamentavelmente, sepultam seus filhos. E nós já oramos por isso. Eu já disse em oração, Senhor, eu sei que eu vou chorar se isso acontecer. Mas eu jamais vou te abandonar. Eu preciso dizer isso para minha alma, entende? Não é que eu quero, mas eu preciso dizer que o amor de Deus é o que eu mais tenho de precioso. Que eu não estou apegado ao meu pastorado. Ali eu tenho vivido um avivamento. E vira e mexe, eu me dobro o joelho e falo, Senhor, eu comecei com 8 pessoas. Se o Senhor quiser que eu volte, está tudo bem. Porque eu não vou fincar estacas numa terra temporária. Eu não posso ficar em estaca num sucesso. Eu não posso fincar estaca numa pessoa. Eu não posso fincar estaca no que muda. Só tem um que não muda. E você precisa ser irritantemente indesistível. As pessoas têm que olhar para você e dizer, cara, eu atormento. E o camarada não cai. Porque o que te sustenta vem do alto. Vão tentar de tudo. Dizer, depois de hoje, ele enlouquece.
E no outro dia você chega assobiando. E ele não vai entender. Porque o teu sustento vem do alto. Não dá para explicar. A gente não é alimentado pelo que está fora, é de dentro. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar porque alguns aqui estão com o estômago roncando. Alguns aqui estão desesperados e tomando decisões precipitadas. Alguns aqui estão dizendo: pastor, olha, se eu não falar tudo que eu tenho para falar para essa pessoa hoje, eu acho que eu vou ter um treco. Pastor, se eu não estou... Deus está dizendo: para, eu vou matar a sua fome. Você não precisa acelerar nada, eu vou cuidar de você. A sua vida está nas minhas mãos, os teus limites estão nas minhas mãos. Ou você acha que chegou aqui por sorte? Eu que cuido de você. Você não enlouqueceu até hoje porque eu cuido de você. Você pode não ter percebido, mas fui eu. O teu adversário sabe matar, sabe roubar e sabe destruir. E ele não errou o tiro não, ele atirou para matar. Fui eu que desviei a bala. Fui eu que desviei a bala. Fui eu que coloquei um anjo entre você e ele. Se tem uma coisa que ele sabe é arrebentar. E ele não te arrebentou porque eu estava lá. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Você precisa se alimentar do Senhor hoje. Você precisa parar de fazer cara de vítima e começar a levantar a mão e falar em mistérios com Deus. Você precisa parar de contar suas historinhas tristes que só anestesiam o teu ego e começar a dizer: pai, eu quero uma página virada na minha vida. Eu não quero revirar lixo, eu quero me encher da tua glória. Eu não quero revirar lixo, eu quero beber no teu espírito. Eu não sou uma porcaria, eu sou filho de Deus e eu preciso da unção. E eu não vou sair desse culto enquanto o poder de Deus não cair sobre mim. E eu não vou sair, se o culto acabar e eu não sentir, eu vou deitar na calçada, eu vou ficar plantado ali fora, vou fazer como Jacó. Eu não te largo enquanto não me abençoar. Eu não vou largar, eu quero o Senhor. Quantos querem o Senhor nesta noite? Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!